Você está com suspeita se pode estar grávida ou não? Fica de olho nesse vídeo até o final, porque eu vou apresentar para você aqui 7 sintomas que são comuns no começo da gestação e que você pode começar a identificar antes mesmo de confirmar o diagnóstico de gravidez. Eu me chamo Alec Leverson, eu sou médico materno-fetal e atuo com foco na prevenção de complicações obstétricas. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Muito bem, essa é uma dúvida muito frequente em relação a qual é o sintoma, que sintomas eu posso sentir. Os pacientes questionam, mas doutor, que sintomas é que são comuns? Ou então elas, nossa, eu já tive paciente que antes mesmo do atraso, ela já fez o teste de gravidez, porque ela começou a apresentar alguns sintomas que ela sabe que quando ela apresenta aqueles sintomas, ela já está grávida, né? Como são pacientes que já tiveram um histórico, infelizmente, de perda em gestações anteriores, elas já passaram por isso antes. Então elas já sabem o que acontece no corpo delas. E isso é uma verdade. Você pode começar a sentir algum desses sintomas aqui antes mesmo do atraso menstrual. E aí você já pode fazer o teste e você já vai estar grávida, porque você engravida ali cerca de 2-3 semanas depois da sua menstruação. A partir desse momento já aconteceu ali a fecundação, vai evoluir para a anidação nas primeiras 3-4 semanas da menstruação, ou seja, você, antes do atraso, você já está grávida e já é possível identificar o hormônio da gravidez no exame de sangue e principalmente no exame de urina, tá? Então, eu já tive pacientes que tiveram ali, fizeram um diagnóstico antes mesmo, 3 dias antes de ter o atraso, ela já tinha um diagnóstico porque ela começou a ter alguns desses sintomas e aí ela já sabia que ela estava apresentando, né, por conta desses sintomas, ela estava apresentando a questão da gravidez, ela fez o teste e aí ela confirmou. Então, sim, existem alguns sintomas que você pode sentir e a gente vai falar sobre eles hoje. E o primeiro é justamente a azia. A azia ela vai acontecer e é como se fosse também um refluxo ali, ela vai acontecer por conta da questão hormonal. A progesterona, que é um dos principais hormônios que vão estar aumentados na gestação, assim como o beta-HCG, também ele está aumentado na gravidez, afinal de contas é o hormônio da gravidez, e a progesterona, que é produzida inicialmente, principalmente nessas primeiras 10 semanas, pelo corpo lúteo lá no ovário, por onde aconteceu a ovulação, esse corpo lúteo vai ser responsável pela produção da progesterona, e essa progesterona vai ser responsável por manter a gestação até a placenta assumir esse papel de manutenção da gravidez a partir de 10 semanas, né? Então a progesterona é esse hormônio que vai estar elevado e que é fundamental para que a gravidez aconteça e evolua. Por outro lado, a progesterona ela causa o quê? Ela causa um relaxamento dos esfíncteres no nosso organismo. E um deles é o esfíncter do esôfago. Com isso, esse esfíncter do esôfago, ele fica mais relaxado, então as pacientes elas tendem a ter mais azia, mais refluxo, esse desconforto, e é comum. E o segundo sintoma que é comum nas pacientes logo no início da gravidez é o sono. E essa alteração em relação ao sono, ela está também muito associada à própria progesterona. A progesterona ela causa esse sono em maior quantidade. Então, quem nunca viu ou já mesmo sentiu e passou por isso, de estar grávida e estar dormindo com muita facilidade, tá com sono, dorme muito. Às vezes tinha até insônia antes da gravidez e agora tá grávida e parece que acabaram os problemas da insônia, pelo contrário, tá dormindo até demais e não consegue ali, às vezes tem dificuldade de permanecer acordada e se manter acordada. Isso tudo é por conta da tal da progesterona, o principal hormônio ali para manter a gravidez. Então, tanto a azia quanto o sono tem associação com essa questão da progesterona. Então, esses são 2 importantes sintomas. Um outro sintoma, que é o terceiro que eu vou trazer aqui para vocês, são as alterações mamárias. Então, a paciente também, por conta dos hormônios da gravidez, ela vai ter uma sensibilidade maior nas mamas. As mamas começam também a aumentar de tamanho. Essa é uma queixa que acaba sendo muito comum, principalmente essas pacientes que já fizeram o diagnóstico antes mesmo de ter o atraso. Uma das queixas realmente muito comuns é essa alteração da sensibilidade da mama, do tamanho da mama, ou aspecto às vezes, né? Tem algumas, a vasculatura aqui na mama às vezes fica um pouco mais visível e isso chama atenção e tem relação também por conta dos hormônios da gravidez. Quando a paciente ela tem essa sensibilidade maior, atenção, se você tem suspeita que pode estar grávida, vale fazer um teste de gravidez para realmente avaliar essa questão. Um outro ponto que vai acontecer com mais frequência
é o aumento da vontade de urinar. Isso já pode acontecer aqui no começo, é verdade, mas atenção que se for isso associado com o próximo sintoma que eu vou falar para você, tem que despertar uma atenção e um cuidado e fazer uma investigação para a possibilidade de infecção urinária. E quando a gente pensa nessa maior frequência de urinar, nesse caso especificamente, ela vai estar presente um pouquinho mais para frente da gravidez. Já pode no início, só que vai estar um pouco mais frequente ali nas semanas ali com 8, 10 semanas em diante. Por quê? Essa maior, e principalmente, né, claro, no segundo e terceiro trimestre, essa maior frequência para urinar, ela vai acontecer muito por conta, e principalmente do aumento do útero, e esse útero, ele tá logo ali pertinho da bexiga, ele começa a pressionar essa bexiga, então a bexiga, ela não consegue mais se distender como ela se distendia antes da gravidez. Então, à medida que o útero cresce, quanto maior esse útero fica, menor é essa capacidade de distensão da bexiga e acúmulo de urina. Então, por isso, a grávida ela tem muito mais frequência, ela urina muito mais quantidades. Próximo sintoma, que talvez você esperasse que eu ia falar ele primeiro, é da náusea e vômitos. Pois é, ele é um sintoma comum, mas esses outros que eu comentei com você, principalmente da azia e do sono, ele tende a ser até mais comum do que a náusea e vômito. A náusea e vômito, ela tem relação tanto com a questão do hormônio da gravidez, principalmente o beta-HCG aqui, e tem um estudo mostrando a associação do ponto de vista genético também, um polimorfismo em um gene que as pacientes que têm essa alteração vão ter uma predisposição maior. E uma outra situação que eu percebo até na minha prática clínica, pacientes com nível de ansiedade, um aspecto emocional mais relevante, mais presente, são pacientes que tendem a ter mais náusea e mais vômitos. Então esse é um sintoma muito comum. Geralmente ele vai se estender ali nos primeiros 3 meses de gravidez realmente, tendendo a melhorar a partir da 12ª semana de gestação. Então você passou da 12ª, 14ª no máximo, dificilmente as pacientes elas mantêm essa sintomatologia de náusea e de vômitos além da 14ª semana de gravidez. Tá? Então tenha paciência, use o que o seu médico orientou para controlar esse sintoma, porque a tendência é, à medida que a gravidez vai evoluindo, essa sintomatologia da náusea e do vômito, ela diminui cada vez mais, ela progressivamente vai diminuindo até você ficar 100%. Maravilha? O próximo sintoma, que é o 6º, é de cólica. Cólica, ela vai acontecer aqui principalmente por conta de quê, gente? Ela vai acontecer principalmente por conta da nidação. Isso vai ser comum, a paciente sentir mais cólica, porque a nidação é quando aquele embrião, não o embrião ainda, é o blastocisto, né? Ali ele vai implantar no útero, ele vai fazer ali uma pequena escavaçãozinha para poder se implantar. Isso pode causar um desconforto, uma cólica, e é extremamente comum. O que preocupa a cólica é se você tem dor ao urinar, que aí pode ter uma suspeita de cólica com dor ao urinar, você pode sentir aqui, no caso, ter uma suspeita de infecção urinária. E a outra questão que preocupa quando junto da cólica é o sangramento vaginal, que aí é um quadro de ameaça de abortamento, existe um risco aí de abortamento. Inclusive, você pode ver aqui no vídeo que eu falo sobre sangramento no primeiro trimestre para você saber mais detalhes a respeito desse tema. E o último sintoma que vai acontecer, deixei ele por último porque eu quero falar uma coisa importante sobre esse sintoma aqui, que ele é óbvio, que é justamente, na verdade, aquele sintoma que você vai suspeitar da gravidez, que é o sintoma do atraso menstrual. Mas por que eu trouxe esse sintoma aqui? Para te alertar em relação aqui. Sim, quando você tem um atraso, qualquer tipo de atraso menstrual, é fundamental que seja feito nessa investigação, por conta do atraso menstrual, que seja feito o teste de gravidez. Isso faz parte da investigação de qualquer médico que você for com essa queixa, ele vai pedir um teste de gravidez, por mais que você confirme com 100% de certeza que é completamente improvável que você esteja grávida. Mas isso faz parte da investigação. Agora, eu quero trazer uma informação importante para você. Quando você tem um atraso menstrual de poucos dias, você já pode sim ter um teste de gravidez positivo. Isso com menos de uma semana, menos de 5 dias, 3 dias. Os testes de gravidez hoje, mesmo os de farmácia urinários, eles são muito sensíveis para identificar o hormônio da gravidez na urina da paciente. Então, já é possível sim fazer esse diagnóstico. Agora, quando fazer a primeira ultrassonografia? Nesse caso,
é fundamental que você espere ali pelo menos uns 10 a 15 dias, ou então acompanhe com beta-HCG quantitativo para quando você tiver um beta maior do que 2000, já pode ver saquinho gestacional, mesmo não vendo embrião, mas você já sabe que a gravidez está evoluindo e que está dentro do útero. Então, eu queria trazer essas informações para você aqui em relação a esses principais sintomas. Se você está suspeitando, está com dúvida que pode estar grávida ou não, mesmo sem ter ainda o atraso menstrual, esses são sintomas que pode te chamar a atenção. E aí, se algum deles estiver presente por aí, já vai fazer o teste de gravidez. E se acontecer de você ter feito o teste de gravidez e estar grávida realmente, ou bateu algum desses sintomas, manda aqui nos comentários que eu quero saber da sua história. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de compartilhar e de curtir também, que assim a gente consegue alcançar mais pessoas e ajudar com esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, já garante já a sua inscrição e ativa o sininho das notificações para receber sempre a notificação quando tiver vídeo novo por aqui e assistir de primeira mão. Maravilha? Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo.